Ótimo. Ruth. Oi, Tudo tudo bem? bem? Tudo. Tudo ainda. E aí, como é? Tá assistindo muitos jogos da Copa? Eu gosto muito de futebol desse nível, né? Né? De Copa É, do Mundo. de Copa do Mundo. O futebol daqui de Israel não dá. E Israel disputa as eliminatórias com a Europa, né? Sim, por isso Israel Não entra nunca. nunca entra no, Não é justo, né, pra- Ruth? porque não dá para Israel disputar os países europeus. E Não, como os países árabes. na casa dos países asiáticos, É. tem um monte de países que não jogam com Israel. Então, Israel não pode. Todas as disputas esportivas, Israel está sempre na casa europeia. Em muitos esportes, Israel vai muito bem, mas em futebol não dá. Não dá para Não disputar, né? dá, Realmente. não É uma dá pena. para ganhar nenhum. Se bem que eles ganharam aí uma vez do Juventus, mas uma, no campeonato europeu. Mas é uma coisa rara, né? Bom, Não acontece. a Arábia Saudita ganhou da Argentina, né? Sim, mas é que a Arábia Saudita também, para chegar na Copa, ela disputou na casa asiática. Pois é. Mas acontece que aqui ela teve que jogar com a Argentina, eles jogaram muito bem. Eu assisti o jogo, jogaram muito bem. E agora a Tunísia também, com a Dinamarca, jogaram muito bem. E vamos ver de noite, tem outro jogo, não me lembro direito que quem é que joga hoje à noite? México hoje não é. México com a Polônia, não é grande coisa. Não é. Assim como a abertura também não foi nada interessante. O Catar com O o Equador. Equador. Agora, eu não assisti porque eu fiz Herem. Eu não vou assistir. O Catar realmente me aborreceu muito, essa história toda essa história, a coisa realmente dizendo uma palavra que não é muito bonita, nojento, repelente. Toda essa escolha de fazer essa Copa no Catar. Um absurdo. Um absurdo, também acho. Não está nas minhas mãos. E também teve os jogadores iranianos que não cantaram o hino, né? Sim, foi. Por isso assisti o jogo deles. Porque eu não ia assistir, mas quando começou e disseram que eles não iam cantar o hino, eu digo, então eles não são iguais ao governo deles. Então eu não tenho nada contra eles. Isso aí. Eu tenho contra o governo deles. Mas é que eles boicotam Israel de todas as formas. Não, eles dizem que é o governo, mas eles boicotam tudo. E matam a gente só pelo fato de ser judeu. De modo que não dá para. Eu tenho uma conta muito longa com os iranianos. Eu também. Nossa. E aí, Ruth, tirando a Copa do Mundo, o que nós temos aí para... Bom, nós temos um circo que não é tão interessante quanto a Copa do Mundo. Primeiro porque está em jogo o destino de Israel, o futuro de Israel, o que vai ser desse país, com o tipo de partidos e gente, né, que vem em nome, que não é o partido, são as pessoas, os dirigentes dos partidos que são os parceiros agora de Netanyahu, e eu não posso nem dizer que é do Likud, que você não vê ninguém do Likud, nem se fala o nome, tem tantos deputados, né? O partido que elegeu mais deputados, 32 deputados, e você não escuta o nome de nenhum deles que esteja participando ativamente nas negociações, com exceção do Levin, que é o braço direito do Netanyahu há muitos anos. Ele é o que é o confabulador, é o que tem essa paciência de falar e de escutar e de bolar coisas novas em matéria de política, né? Só.
mas você não escuta ninguém. Toda essa gente que foi sempre da liderança do Likud, que foram ministros em todos os governos do Netanyahu, ninguém abre a boca. Então, quando você fala alguma coisa, você pode falar em nome de Netanyahu, que é a única pessoa que você hoje pode culpar de não ter conseguido, desde antes de ter recebido o mandato das mãos do presidente Herzog, ele já tinha começado as confabulações para a coalizão, porque estava claro que ele que seria escolhido, era o único que tinha, pelo número de deputados eleitos, que tinha condições de receber o mandato para formar uma coalizão, nenhum outro partido. De modo que ele começou antes. Então, já tem muito tempo, desde o dia 15 de novembro. Nós já estamos em... 22. Já estamos, sim, mas 15 de novembro foi quando ele recebeu, já foi a abertura da Knesset. Foi antes, que ele tinha dito, já uma semana antes, que ele queria ver em seguida, após a abertura dos trabalhos da nova Knesset, que ele já ia apresentar ao presidente o novo governo. E agora, hoje, ele ainda diz que talvez daqui a 2 semanas. Porque o que ninguém entende é porque ele, antes de receber esse mandato, ele já sabia que ele ia ser o único, de modo que ele já sabia que cartas que ele tinha nas mãos. E ele poderia ter dito aos parceiros dele, que não são uma porção, são apenas 4 partidos, dizer que, por exemplo, o Ministério da Defesa é um assunto que não está em discussão, não está sobre a mesa. E, em segundo lugar, o Ministério da Fazenda. Mas se ele dissesse Bastava que ele dissesse isso. Mas, Ruth, se ele dissesse isso, ele não ia ter o apoio deles, né? Não, mas esses não têm condições de entrar em nenhum governo. A não ser no governo de Netanyahu, eles não têm possibilidade de entrar em nenhum governo. Quem é que vai fazer ligação com a Sionuta Datit? Quem vai fazer com os Haridim, com o Shas? Ninguém. De modo que eles sabem, porque eles são os parceiros naturais do Netanyahu, que são partidos de direita, não que o Netanyahu seja da extrema-direita, o Netanyahu de direita, da direita liberal, mas os partidos com quem ele está fazendo, não é a primeira vez, que o Shas está com eles, sempre esteve com eles, os Haridim sempre esteve com ele, é a primeira vez que ele está fazendo com a Sionuta Datit e principalmente com o Gvir, o Itamar Ben-Gvir, que são da extrema, ultra direita, que o Netanyahu não é desse time. E, no entanto, ele está preso a eles e ele não pode sair, e até hoje, depois de tantos dias já que ele está de negociação com esses partidos, os ex-ministros do Likud, nenhum deles sabe o que vai sobrar para eles. Porque você imagina, o Shas, que é o partido Sfaradi religioso, assim se chama, eles elegeram 11 deputados. O Deri, ele é parceiro do Netanyahu em todos os governos do Netanyahu. E ele agora já fechou, é a única coisa que se fala, né? Não sei, enquanto a gente não vê a assinatura dos acordos, tudo pode ainda mudar. Mas o que se fala até alguns minutos atrás, rádio, televisão, é que ele já fechou com Netanyahu 5 ministérios. Ele tem 11 deputados, 5 ministérios. Além dele ter recebido também pela primeira vez que um
um camarada, um deputado do partido religioso, como o Chas, recebe o cargo de substituto do primeiro-ministro. Por quê? Primeiro que, por causa do Deri, Aryeh Deri, é que ele tem que o Netanyahu diz que talvez daqui a 2 semanas ele possa apresentar uma proposta de coalizão. Só por causa do Deri, porque para ele ser nomeado ministro é preciso abolir uma lei que já existe, uma das leis básicas do Estado de Israel. Eu já falei 1000 vezes aqui que Israel não tem Constituição, mas tem as leis básicas que foram decretadas, aprovadas quando foi decretada a independência de Israel e a existência de Israel como Estado judaico e democrático. As poucas leis básicas, uma delas diz respeito a um assunto que agora se tornou trágico para o Deri, que quem tem uma acusação criminal, embora seja crime de ordem econômica, como eu já falei, mas eu não me lembrei na semana passada a palavra, é prisão condicional. Uhum. É que ele recebe a pena de prisão, mas é uma prisão condicional, que ele não precisa ficar preso. Uhum. Ele agora, porém, existem limitações a uma pessoa que recebeu uma pena de prisão condicional. Uma delas é ser ministro, e muito menos ser ministro de um ministério que diz respeito à causa da de ter prisão recebido dele. a pena. Então, como é que uma pessoa que teve infrações de impostos tão sérias a ponto de ser julgado e condenado a uma prisão condicional para ele ser ministro da Fazenda? É um absurdo isso. Então, para ele poder ser ministro da Fazenda, porque ele não pode ser, de acordo com a lei, então eles têm que abolir essa lei e fazer uma outra lei que permita a ele. Então, tudo isso, como, por enquanto, a Knesset está funcionando já com a maioria deles, mas o governo ainda não está na mão deles. O governo continua sendo o governo transitório, cujo primeiro-ministro é o Lapid, e que tem um ministro da Fazenda, que tem todo um ministério. Mas eles têm que trazer isso a plenário, debater, votar, redigir essa lei, uma nova lei. Isso é um escândalo, isso é um deboche com todo mundo, né? Ele está debochando da gente. Mas é um deboche, ele está atropelando a democracia, absurdo, passando por cima do povo. Quer dizer, todo mundo hoje em dia vai dizer assim, ora bolas, por que eu tenho que ser cuidadoso com a lei, tem que ser respeitador da lei, se um camarada como o Deri, como deputado, ele podia agora, para ser ministro, vão abolir uma lei e legislar uma outra lei para ele poder ser ministro? Não. Isso é um escândalo. Como é que se permite isso? Isso é o fim. E outra coisa que também agora saiu esses dias, os Haredim e também o partido dos Smotrich, eles dizem que existe também numa das leis básicas do Estado de igualdade de direitos sem distinção de credo, de sexo, de cor, de língua, etc., etc. Então, eles dizem o seguinte, não, nós queremos fazer uma modificação nessa lei, de modo que nos eventos públicos,
onde vão homens e mulheres, tem que haver separação. Os homens sentados de um lado, as mulheres sentadas do outro lado, não pode misturar. Eles, então, querem dizer que existem determinadas unidades do Exército que o número de soldados e soldadas não é grande, de modo que tem unidades que são mistas. Tem soldados e soldadas que servem na mesma unidade. Não, eles não querem. Eles querem que, nessas unidades, ou que vai não ter essas unidades, ou que as mulheres não vão poder servir, ou que os religiosos, os homens, não vão servir, porque eles não vão servir na mesma unidade onde tem soldados. Que atraso, né, Ruth? Algum tempo atrás eles tinham tentado e agora vão voltar. Por exemplo, o ônibus, transporte público. Então, não pode sentar homem e mulher junto. Então, as mulheres têm que sentar metade da porta que fica no meio do ônibus para trás e os homens da metade para frente. É isso. Quer dizer, sempre a mulher é que perde os direitos. Nunca vai ser que os homens vão perder o direito. São sempre as mulheres que perdem o direito. Absurdo. Então, nós estamos voltando para antes da Idade Média. Muito antes da Idade Média. Isso vai acontecer. Escuridão absoluta. É esse governo. Então, hoje em dia, os jornalistas que comentam perguntam nos artigos, nas entrevistas, perguntam aos eleitores do Likud, foi nesse partido que vocês votaram? Que o Likud não é isso. O Likud é um partido de direita, mas é um partido liberal. Não tem nada de que mulher está separada de homem. Isso é coisa só dos partidos religiosos. Eles podem ser religiosos quanto eles queiram. Eles não são a maioria do povo. Nem todos os partidos religiosos juntos, eles não são nem a metade do povo. Por que eles vão dizer para mim como é que eu vou me vestir, onde é que eu vou me sentar? É absurdo. É um absurdo. Isso não vai acontecer. Simplesmente não dá para entender. E agora, as negociações, isso com o Deri, problema de que ele acabou desistindo de pegar o Ministério da Fazenda. Então, porque a luta estava entre o Deri e os Smotrich, para quem fica com o Ministério da Fazenda ou o Ministério da Defesa. E, como os Estados Unidos, já falei da outra vez, os Estados Unidos já tinham se manifestado de uma forma muito delicada por baixo da mesa, que eles não viam com bons olhos que uma pessoa como os Smotrich fosse nomeado ministro da Segurança, ministro da Defesa. Então, ele resolveu deixar isso, mas não abrir mão assim de uma forma total. Então, ele quer receber o Ministério, ele troca o Ministério da Defesa pelo Ministério não, Ministério da... O que eu falei? Que cuida dos dinheiros públicos, da Fazenda. Ministério da Fazenda. Mas recebendo uma grande parte das atribuições do Ministério da Defesa no que diz respeito à Judéia e à Samária. Quer dizer, toda a legislação e tudo que compete atualmente ao Ministério da Fazenda decidir com relação à Judéia e à Samária, os Smotrich exige que isso passe do Ministério da Defesa para ele no Ministério da Fazenda. Quer dizer, ele seria, digamos, o governador, o primeiro-ministro da Judéia e da Samária. Inclusive porque a autoridade nesses territórios ocupados
não é do governo de Israel, tudo. É especificamente do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é que é o responsável por tudo que se passa nos territórios ocupados, porque eles não foram anexados até hoje. Então, a lei israelense não é soberana nesses locais. E existem, na Judéia e na Samária, uma série de shuvim que se chamam ma'achazim, que não são mitnahaluyot, não são colônias que foram estabelecidas e têm um governo local e elas estão ligadas à água, à eletricidade, às estradas. Elas recebem tudo de Israel, do governo de Israel. Ao passo que tem esses ma'achazim, que são postos avançados dentro dos territórios ocupados, mas que lá ainda não chegou nada. Eles não têm luz de Israel, nem água, nem estradas, nada. É como se fossem autônomos, eles, dentro de um território que atualmente é ocupado militarmente e que tem centenas de milhares de palestinos que moram lá. Uma das exigências dele, recebendo o Ministério da Fazenda, os Smotrich, é de que essa responsabilidade sobre esses ma'achazim passa a ser dele como ministro da Fazenda. Então, ele vai ser o responsável pelo orçamento desses lugares, para que eles tenham escola, luz, gás, telefone, tudo, como se fosse dentro de Israel, e ele, pessoalmente, Smotrich é o responsável. Olha, são coisas que... Não, você sabe que você escuta isso, você lê, eu leio uma vez, duas vezes, três vezes, e não consigo acreditar que isso está acontecendo. Mas isso não vai acontecer, Ruth. Não vai ser. Se eles assinarem, se não acontecer isso, o Smotrich não vai fazer o acordo com o Netanyahu. Não tem ninguém que possa impedir. Eles são a maioria na Knesset. Mas o Netanyahu, para aceitar isso, ele vai ter que se explicar. Se ele não aceitar isso, ele vai ter que desmanchar a coalizão. Então, como o presidente não recebeu nenhuma indicação dos outros partidos todos que não formam essa coalizão para outro candidato a primeiro-ministro, então vai ter que ter novas eleições. Meu Deus. Então, é muito olha, você sabe, as pessoas que pensam, né, e que não são nem da Tzionut Datit, nem do Shas, nem dos Haridim, mesmo as pessoas do Likud, que votam no Likud de uma forma ideológica, estão em choque, como eu tenho estado em choque. É lógico, né? Porque é uma coisa tão absurda, uma coisa tão surreal. Né? É surrealista. E não dá para entender assim, quem vai ter coragem de fazer isso. Então, você vê, o Itamar Ben-Gvir, que empunha um revólver diante da polícia. A polícia está lá para garantir a segurança dele, ele saca de um revólver para ameaçar os palestinos, porque ele está lá, num enxurro palestino, onde está havendo uma revolta. Ele não tem nada que fazer lá. Lógico. O problema maior, por exemplo, com relação ao Ben-Gvir, que agora ele, como deputado, embora seja proibido aos judeus entrar no Har HaBayit, no Monte do Templo, onde tem os resquícios do terceiro templo e onde está construída a mesquita El-Aqsa, que ela é sagrada, não é para os muçulmanos daqui, para os muçulmanos do mundo inteiro, são bilhões. Então, qualquer coisa que você faça lá, imediatamente repercute no mundo inteiro.
entendeu? No mundo inteiro. E ele cansou de agora, nesse Hagim todo, É um nós fanático, passamos, é de uma ir lá. pessoa desequilibrada, é um fanático, e ter ele em qualquer posição nesse governo é uma vergonha para Israel. Sim, mas o problema da vergonha para Israel já tem a vergonha, por exemplo, sempre tem que voltar atrás. Fala em vergonha, tem que voltar agora no Deli, esqueci de dizer. Se ele receber Não, aí todas as não. licenças com mudança da lei, Não. ele ainda tem que pedir ao juiz do Tribunal Eleitoral uma declaração de que a culpa que ele teve, a pena que ele teve, não é considerada vergonha para o Supremo Tribunal Eleitoral, que é o que se chama calon aqui em Israel. Porque se tiver calon, se a culpa dele tem calon, está incluído nisso vergonha, eles podem fazer todas as leis que eles quiserem, que o Supremo Tribunal Eleitoral não vai. E aí, como é que faz? Aí também acaba com o Supremo Tribunal. Olha, você sabe, eu já tô velha demais para começar a aprender essas coisas. Eu estou há mais de 50 anos vivendo num país democrático, que já teve vários tipos de governo de direita, nós tivemos vários governos de direita, o Begin, do Shamir, do Sharon, mas nós nunca tivemos diante disso. Hoje em dia, por exemplo, os Estados Unidos perguntam para nós o que vai ser ele como ministro da Segurança Interior, que é o responsável pela polícia, indo lá no Harabait. O que vai acontecer? Primeiro que as nossas relações com a Jordânia e com o Egito, daqui vai tudo por água abaixo. Por água abaixo, porque a Jordânia, as entidades religiosas muçulmanas da Jordânia, são as responsáveis por tudo que é muçulmano no Harabait. Eles têm uma polícia deles. Isso foi acordado ainda com Ben-Gurion, na época que se fez a independência de Israel, e quando se declarou que Jerusalém se anexou a Jerusalém Oriental e ao Estado de Israel soberano. E tudo isso está aceito. Aceito, concordado, assinado. Aí agora, de repente, nós vamos ter um maluco que vai querer ser o ministro. Se bem que o ministro da Segurança Interna, ele não é o responsável pela polícia. Pela polícia tem um responsável que é o chefe do Estado-Maior. Mas, de qualquer maneira, ele não vai ser ministro da Segurança. Ele não vai ser. O Ben-Gvir vai. Vai? Vai. Ai, que tristeza isso aí. Isso aí é absurdo. Então, os Estados Unidos perguntaram o que vai ser, que até agora, como deputado, ele entrava lá no Harabait, vinha a polícia e tirava ele, falava, não sei o quê, empurrava, filmavam e terminava. Agora, como ministro, ele não pode fazer uma coisa dessas. Primeiro que ele quer mudar completamente. Ele também ainda não está assinado, digamos, a nomeação dele para ministro da Segurança Interior, porque o Netanyahu ainda não aceitou todas as exigências dele. Ele exige, por exemplo, que a partir do momento que ele seja ministro, ele vai ser o responsável pela polícia, de modo que ele vai modificar, por exemplo, eu também já toquei nesse assunto, ao direito de uso de atirar, de abrir fogo, que é uma coisa que é muito, muito importante, que você só pode fazer isso, em último caso, quando é para defender a tua vida. E quando você toma muito cuidado para não atingir pessoas não envolvidas no evento
de serem atingidas, a não ser aquele que você tem a meta de neutralizá-lo. Não, ele não quer aceitar isso. Ele quer que ele vai decidir sobre tudo isso. E ele também quer decidir quanto que vai ter de polícia aqui, quanto que vai ter de polícia lá. Ele quer fazer toda a política da Mistará dentro do ministério dele, coisa que não está na lei. De modo que nós estamos atravessando realmente um período muito, muito difícil. Muito perigoso, né? Muito perigoso, porque é perigoso para o futuro de Israel como um Estado, porque é uma questão de vida ou de morte. Quer dizer, Israel, para sobreviver, Israel vive no seio das Nações Unidas, junto com todos os outros países, como um país normal. Isso que nós temos problemas com os palestinos, e que milhões de árabes muçulmanos que não estão aqui, fora desses países com os quais, os países muçulmanos, árabes, com os quais Israel tem agora, né, relações diplomáticas, tem a grande maioria do mundo árabe não tem relações com Israel. E nós temos um perigo eminente, que é o Irã, que é uma ameaça permanente. E de modo que, se Israel for a primeira que vai desafiar os acordos internacionais, então fica muito difícil a possibilidade de você continuar sendo, primeiro, um Estado democrático e, segundo, um Estado judeu, porque, segundo essas atitudes, essas exigências do Smotrich e do Ben-Gvir, a primeira coisa que Israel vai deixar de ser um Estado judaico para ser um Estado binacional. E, como Estado binacional, nós não temos nenhuma condição de competir com o desenvolvimento do número, o problema de que os árabes eles proliferam muito mais do que os judeus. De modo que a possibilidade deles, demograficamente, deles se tornarem maioria com o tempo, se nós fizermos de Israel um Estado binacional, eles, em pouco tempo, eles serão a maioria demográfica. De modo que, quando você pensa em todas... E não é coisa para daqui a 1000 anos, é coisa para daqui a 50 anos. Você faz as contas, quantos nascimentos tem por ano aqui, quantos nascimentos tem por ano ali, você vê em quantos anos eles vão passar a ser a maioria. Que coisa, hein, Ruth? De modo que a situação está assim. Por enquanto, a única coisa que tem é que esses 5 ministérios prometidos ao Chas é o Ministério dos Transportes, o Ministério da Saúde, logicamente, o Ministério do Interior, que aí é o que o Chas, o Deri já foi ministro do Interior em várias cadências do Netanyahu. O que vai resistir? O Ministério da Fazenda e o Ministério da Segurança já estão destinados aos outros, tem o Ministério da Religião. O que vai sobrar para os deputados do Likud, e é isso que eles perguntam, eles não sabem. Como é que o partido majoritário vai ficar com uma minoria ministerial? Isso? Eles aceitam isso assim? Por enquanto, ninguém abre a boca. A gente não escuta o que eles falam. Eu imagino que eles devem estar super revoltados, porque são
políticos que há 20, 30 anos são deputados, já foram ministros em várias cadências. E, de repente, esse sistema, uma coisa que todo mundo hoje diz que esse sistema que o Likud rege da política interna partidária, de fazer essas eleições prévias da forma como eles fazem, que nessas últimas eleições, os mais jovens, os mais novos na vida política e na vida partidária, eles foram os que receberam o maior número de votos nas eleições prévias. Quer dizer, esses que foram ministros nos dois governos anteriores do Netanyahu, eles estão no 17º, 20º lugar, e primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo gente jovem na política, gente jovem dentro do partido, mas é o sistema de que você traz a família toda, você inscreve todo mundo, inscreve, não, eles têm que pagar para ser inscritos como Haver da Mifragá e como membro da central do partido para ter direito a voto, né, para votar nos candidatos que vão ser candidatos a deputados. Então, vem a família, todos, amigos, etc., etc., e eles conseguem arregimentar muitos votos, e foi o que deu. Hoje em dia, o Netanyahu está preso em todo esse círculo vicioso que ele mesmo criou. Ele nem pode culpar ninguém. Ele criou, foi ele que fez isso. Porque ele é muito inteligente e ele é muito capaz, e sempre demonstrou isso em todas as disputas políticas dentro do partido dele, mas foi ele que fez isso sozinho. Agora ele resolve, né? Ele que resolva. Realmente, ele que resolve. De modo que a situação no momento, nós estamos esperando que daqui a 2 semanas, foi o que ele falou, o Netanyahu, que ele espera que dentro de 2 semanas ele possa ter resolvido esses problemas todos legais, a conseguir fazer todas essas nomeações para o Ariel. Ele não consiga nada disso, né? Tomara que não. E muitas pessoas dizem que ele não teria necessidade disso. O próprio presidente sugeriu, inclusive, no dia que ele concedeu o mandato a ele de formar o governo, de que a melhor forma de você provar que um país é democrático é você fazer um governo de união partidária, que aí entram todos os partidos que são sionistas, né? Que tem partidos árabes, por exemplo, e até partidos de judeus que não são sionistas. Todos os partidos, para eles, que representam todas as facções do povo. Então, fica sendo um governo representativo de todo o povo, e não um governo como esse que ele está sugerindo, que é um governo de nichas, quer dizer, é um governo que representa uma única facção do povo, que é de direita, primeiro, e segundo, religiosos, que são partidos que são representativos de uma determinada classe, uma ala da população, mas não é de todo o povo. Que situação. Então, se você quer fazer realmente um governo democrático, então você tem que reunir o maior número possível de partidos que têm
ideias diferentes, mas é quando você quer funcionar, trabalhar junto dentro de um governo, você abre mão. Todo mundo tem que abrir mão de algumas das suas ideias básicas e fazer aquilo que for melhor para o todo, para a maioria, não para cada um isolado. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é um grande problema. De modo que essa, por enquanto... Muito preocupante. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair disso. Vamos ver se até uma quinta eleição é melhor do que esse quadro aí sinistro. Sim. Esse quadro não dá para aceitar. Não, de jeito nenhum. Não dá para aceitar. Nenhum. O problema é que nem mesmo dentro do Likud, não acredito, se hoje ele tivesse que fazer uma votação novamente dentro do Likud, ele não seria reeleito. De jeito nenhum. Bom, que é tirando essa situação. Isso, vamos aguardar e ver o que... Tirando isso, por exemplo, do ponto de vista econômico, hoje foi anunciado que Israel está caminhando já para, em curto prazo, assinar um acordo econômico com o Japão. Uau! Que seria um acordo de comércio livre entre os dois países. Imagina o Japão, que é a terceira maior indústria do mundo, fazendo um acordo comercial com Israel. Quem somos nós? Somos. Quem é Israel e quem é o Japão? Mas se eles estão fazendo... porque interessa. Eles acham que tem alguma coisa que eles vão ganhar com isso. Pelo menos eles vão vender mais ainda do que eles vendem. Tanto eles têm uma indústria automobilística fabulosa e de aparelhos eletrodomésticos, toda essa maquinária espetacular do Japão, de modo que o acordo ainda não foi assinado, mas se anunciaram hoje que já está em vias de terminarem as negociações e brevemente será assinado esse acordo, que é uma coisa realmente fabulosa. Com relação à nossa economia mesmo, a situação aqui está bastante difícil, o custo de vida aumentou muito. E essa semana o Banco de Israel aumentou em mais 25%, não 25%, um quarto por cento do imposto, o RIBIT, que agora está em 3,25%. Quer dizer, aumentou 3 vezes nos últimos 6 meses. Os juros aumentaram. E os juros aumentando, aumenta tudo. Começa com o problema da Mascanta, que é esse empréstimo para aquisição de casa própria, que a maioria dos casais jovens de Israel usam dessa possibilidade de receber esse empréstimo, e eles têm que pagar em 20 ou 25 anos, e, logicamente, que tem juros. E se os juros aumentou agora 3 vezes, o que eles têm que pagar por mês, a mensalidade que eles têm que pagar de retorno, né, do empréstimo, aumenta, mas os salários deles não aumentam. Nossa. De modo que fica difícil. Puxado, né? Além do aumento do custo de vida, aumentou a eletricidade, a água
e agora está em vias. A única coisa que não aumentou ultimamente foi a gasolina, que pelo menos baixou um pouco, mas de resto tudo está aumentando. A Tnuva, que é o maior fornecedor de produtos de laticínios aqui de Israel, eles estão dizendo que estão tentando não aumentar, porque se a Tnuva aumenta os produtos, a maioria dos produtos de laticínios daqui de Israel é da Tnuva. E agora, recentemente, uma fábrica também de leite, lá de Ramat HaGolan, chama Ramat HaGolan, eles fecharam a fábrica, eles estão com as vacas leiteiras, e o Ministério da Agricultura está fazendo tudo o que é possível para outras fábricas de laticínios comprarem o leite, que eles não podem paralisar a produção do leite, que as vacas estão lá dando leite todos os dias, mas eles não estão fabricando nada com esse leite, para não perder. Então, inclusive a Tnuva passou a comprar, eles também produzem leite, mas estão também comprando de Ramat HaGolan, e problemas desse gênero que estão ocorrendo. Está muito caro, né, Ruth? Muito caro. Os preços aumentaram demais, e, logicamente, esse problema da guerra na Ucrânia, que ninguém está vendo fim, prejudicou demais em tudo. Em tudo, porque atrapalhou no mundo todo, não é? A gente, quando fala que não é só aqui, mas o povo diz, mas eu não vivo lá, eu vivo aqui. O que adianta vocês me dizerem que nos Estados Unidos está pior, que na Europa está pior? Mas eu não estou lá, eu estou aqui. Então, a mim me importa o que acontece aqui, não o que está acontecendo lá. Ninguém quer... como se diz, isso não acalma. Não acalma ninguém. As pessoas estão... A gente tem que pagar e pronto. Pagar o preço que tem Mas o problema aqui também dizem que Israel é um dos países mais caros do mundo. Hoje em dia, sim, em tudo. Pois é. Tem esse problema na parte de alimentação, que a kashrut aumenta muito o preço de tudo. De modo que a gente já tem, mesmo porque aqui em Israel não importa se você come kasher ou não, os supermercados, todos, tudo que vende lá é kasher. Então, tem uma ou duas redes, pequenas redes, que não são kasher, mas não são as grandes redes. E não são mais baratas. Redes que... E não são não são mais baratas. Não é mais barato. Sim, mas a kashrut, porque é tudo. Até o prato de plástico é kasher, está entendendo? De modo que tudo encarece pelo fato de ser kasher. E todos os supermercados, todos eles são kasher. E é por isso também que eles não funcionam ao sábado, não funcionam à sexta-feira, antes do Shabat, fecha, porque para ser kasher não pode funcionar no Shabat, nem no Hagim, de modo que também a gente tem esse problema de que os salários, você paga um monte de salário nos dias que as pessoas mesmo que queiram trabalhar não podem, porque é cachê. Então, não é fácil. Não é fácil. E como nós não somos autônomos em petróleo, a gente tem que comprar petróleo de fora, e agora, porque a Rússia e a Ucrânia deixaram de vender, que era mais barato, aí os árabes aproveitaram para aumentar o preço, de modo que aqui baixou porque o Ministério da Fazenda baixou o imposto de consumo.
Então, aí, só da gasolina, né? Não de mais nada, Sim. que é para evitar que os carros e Uma o coisa transporte também público, absurda. etc., aumente demais e contribua de uma forma drástica para aumentar ainda mais o custo de vida. É. Então, Bom, essa... eu acho que depois desse nosso encontro de hoje, eu vou voltar para ver os jogos na televisão. Por quê? Porque é só vendo futebol para esquecer dessa realidade aí que você está pintando aí para a gente. Não, a gente não... Escuta, eu não É, posso chegar aqui eu estou brincando e com contar você. fantasias, né? Eu sei, mas tá difícil, Se né, bem que eu acho que Ruth? todo mundo que está nos ouvindo sabe disso, É. que aqui está caro, porque eles estão Não, a pagando. gente sente no bolso, né? Mas é duro, né? Tá É, difícil, né? E aí, com essa perspectiva aí desse novo governo, não, aí a gente sai correndo, né? Ai, não. Não, não. essa perspectiva do É, novo governo tá realmente difícil. está triste, viu? É, Ruth. Está triste. É. Triste porque... Alguma coisa vai acontecer. Aqui é o país dos milagres, né? Israel sempre alguma coisa pode acontecer a cada dia, né? A cada minuto, tudo muda. Quem sabe? Vai mudar para melhor. Não, a gente tem que contar com isso, né? Porque, É, pelo amor de Deus, Ruth, vamos eu não ver qual posso vai ser o imaginar uma outra milagre que vai história, acontecer. não. É, Nós vamos ter que esperar realmente vai ser isso. mais essas 2 semanas para ver que governo Que a que gente vai ter. o nosso, é, o nosso mágico aí, pode É, ser que eles chamam o Netanyahu de mágico, acho mágico, pode ser que ele vá fazer alguma mágica não consigo. especial e as coisas vão mudar, mas, Tá por difícil de enquanto, acreditar nisso. é isso Tá que bom, tem. querida. Tá bom. Obrigada, né, pelas suas informações, nos atualizando aí, mesmo que as notícias não são as melhores, mas a gente precisa saber, né? Saber o que nos espera, para não levar um susto assim. E Eu, vamos ver o que quando a gente volta aí para dar outras notícias, falar sobre os jogos da Copa, vamos esperar, está todo mundo esperando jogo do aí Brasil na a atuação do quinta-feira. Brasil, né? É, Por enquanto, a Argentina já falhou no primeiro jogo. Vamos ver. é, Vamos ver se nos outros jogos a ainda tem Argentina chance. melhora. Para botar a América do Sul no lugar que ele sempre teve no futebol. Oh, meu Deus. Vamos ver. Tá Ok, certo, querida. Ruth. Um beijo Um beijo, e muito até. obrigado. Obrigado pela atenção aos nossos Imagina. espectadores e A gente te ouvintes. agradece. Obrigado a Beijão. eles pela atenção. Tchau. Tchau.